Cristina Custódio e eu tenho 32 anos. A minha infância foi boa de criança. Eu lembro que foi uma infância que eu brinquei muito, subia muito em árvore. Até os 7 anos de idade era bom. Depois dos 7 começou a complicar um pouquinho. Minha família se afastou da igreja e as coisas foram ficando difíceis. Desde que eu me lembro, até os 7, lembro do meu pai tocando e cantando na igreja, minha mãe, a Batista era em outro lugar. E depois todo mundo desviou. O que eu me lembro é de pessoas frequentando a minha casa com outro estilo de vida, sem ser o estilo que nós éramos acostumados. Meu pai começou a beber, a família inteira foi decaindo cada vez mais, coisas muito tristes. Não posso deixar para trás uma história que aconteceu comigo dentro da igreja. Eu comecei a beber porque tinha um irmão na frente do trabalho da igreja que ele falou que ele tomava vinho. E ele tomava vinho e eu cheguei a ver várias vezes um litro de vinho. Só que na minha família, das minhas duas famílias, da parte da minha mãe e da parte do meu pai, 4 tios meus morreram com cirrose, porque eram alcoólatras, do lado do meu pai e do lado da minha mãe. E eu nem sabia que podia acontecer isso comigo. Eu fui comprar vinho. Começou tudo isso na minha família, o afastamento da igreja, foi porque eu comecei a tomar vinho, depois o vinho não matava a vontade, eu comecei a fazer caipirinha, e da caipirinha eu passei para bebida, nada matava a minha vontade, só pinga pura. E foi aí que eu comecei a afastar e aconteceu tudo isso. O próprio irmão falou que o litro de vinho para ele dava para 15 dias, tal. Mas o meu primeiro foi com 1 semana, depois outra semana foi 2 litros, e depois dava 1 litro por dia de vinho. Aí o vinho não estava dando conta mais nem de comprar. E eu queria que minha mulher bebia ainda. Eu fazia ela beber. E ela não gostou, ela bebia e depois ela acabou viciando na cerveja. Então começou de mim, passou para ela e depois para as crianças, que era inocente. Estava tudo certinho até ela diz, até os 7 anos. Essa história de querer beliscar, vou experimentar um pouquinho ali só e ficar nisso. Não aconteceu isso. Foi uma história terrível. Toda a família inteira sofreu. Com os meus 12 anos de idade, eu comecei a sair para as boates, para as baladinhas, nos clubes de Terra Roxa. E logo eu comecei a beber. E da bebida para as drogas foram muito rápido. Eu lembro o dia a primeira vez que eu usei a maconha. E eu sempre tive amizades que usaram drogas, sempre tive. Só que eu sempre falava não. Gostava das pessoas, meus amigos, mas sempre falava não. E um dia na festa do aniversário de Terra Roxa, eu falei não, eu estava no banheiro da praça, eu subi para minha casa e ali na minha casa estava muita briga com meu pai alcoólatra. Eu lembro que eu deitei na cama, debaixo do travesseiro tinha uma faca. E esse dia eu peguei e desci para trás, foi a primeira vez que eu aceitei fumar maconha. Nós frequentamos a igreja durante 10 anos. O Adriano praticamente morava na igreja. 4 vezes por semana ele estava na igreja. E as crianças, o Júnior e a Mariara, foram criados na igreja. A Mariara nasceu na igreja. Quando a gente soube que ela estava usando droga, o Gri soube antes de mim e foi me contar, para mim foi uma coisa muito nova, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu achei que ela jamais pudesse ter um contato desse tipo. Eu achava que os meus filhos, jamais, independente de estar na igreja ou não. Entendeu? Eu achava que, quando eu soube, foi um baque para mim. E eu comecei a usar maconha, logo eu fui para cocaína, até eu chegar no crack, com muito pouco tempo. Com 1 ano, entre a bebida e o crack, assim, com 1 ano eu já me envolvi com o crack e foi o pior que aconteceu ali. Nós morávamos aqui, a minha mãe me internou, não deu certo a clínica que eu fugi. Depois minha mãe achou melhor mudar para Ribeirão pelo fato de fugir um pouco das amizades. Só que aí chegando em Ribeirão, aí eu comecei a estudar, que eu acho que eu estava no primeiro colegial, não lembro certo.
Só que logo eu desviei rapidamente. Em Ribeirão, o fluxo da droga é bem maior. E chegou um dia que eu tive vergonha de voltar para casa. Já fazia 2 dias que eu estava fora de casa e o inimigo me enganou. Eu sentia vergonha de voltar. Eu achava que minha mãe e meu pai iam sofrer menos sem a minha presença. Então eu decidi, se eu fosse sofrer, sofresse sozinha. Era o que eu pensava na minha cabeça. Melhor eu sofrer nas ruas sozinha do que fazer eles sofrerem. Foi onde eu me encontrei dentro da favela em Ribeirão, desaparecida, sumida, há 5 meses, que eu olhei para Deus e falei, Deus, eu não consigo mais sair daqui. Eu não consigo. E eu perguntei, eu pedi socorro, eu perguntei, cadê ele? Deus, cadê você? Vem me pegar. Por que eu tô aqui? Eu fiquei 5 meses com uma depressão tremenda. Eu fui para Ribeirão e já parei de viver. Durante 6 anos que eu vivi lá, eu acordava e dormia porque eu estava respirando, mas eu parei de viver. E era muito cansativo tudo isso, porque todo dia eu tinha um dia ruim. Eu achava que ela não estava viva. E era terrível. Era uma situação assim, que só quem passa, meu aqui. Eu achava que eu não ia ter possibilidade nenhuma de encontrar o corpo dela. Eu não posso te falar que foi fácil, mas Deus me protegeu todo o tempo nas ruas. Teve algumas dificuldades, eu pedia comida na casa das pessoas, eu pedia para tomar banho, lavava minha roupa para pôr a mesma. Toda a comida da casa das pessoas às vezes me trazia, eu conseguia vender roupa. Para me vender me dava um pedacinho de crack, que é uma pedrinha. Tanto que eu vendi uma vez um sapato que minha mãe me deu, mas Deus me protegeu todo o tempo. E a Deus todo o tempo ali me protegendo. E eu acreditava, mesmo ali doidona, eu sempre cria muito em Deus, então eu tinha um cachimbo pendurado no pescoço e eu cantava a música da igreja. Então ninguém entendia naquele lugar. E logo chegou um pastor chamado Brasa. Toda sexta-feira esse pastor orava por mim. Tinha um beco, era onde era biqueira, que era o ponto de droga, e ele ia toda sexta levar as pessoas que ele levavam para a igreja, e ele parava para orar por mim, aquele pastor. Era Natal, eu estava com muita fome, com saudade da minha mãe, sentada numa calçada sozinha. Chegou uma mulher do nada, falou assim, vem aqui em casa, vem comer com a gente. Fez eu passar o Natal, deu um prato de macarrão. Eu nem gosto de macarrão com molho vermelho. E ela me deu um prato de macarrão e falou assim, vem aqui passar o Natal com a gente. Eu estava na calçada, chorando com saudade da minha família. E essa mulher aparecia. Então, todas as circunstâncias difíceis, Deus ponhava alguém para me proteger de pessoas que queriam me bater, de estrupo, de muitas coisas, para me dar comida, seja um copo d'água. Deus estava sempre ali. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 1 semana desaparecida, todos perderam a esperança. E Deus não deixou eu perder a esperança. O patrão chegou a falar, você está preparado para achar tua filha daqui 1 mês? Daqui 5? Daqui 1 ano? E se você nunca mais achar? Eu escutei isso. Dentro do meu coração, Deus falava diferente. Eu passei no Léo Oliveira, na televisão, sabe, meu rostinho lá, procura-se. Então foi muita procura. E vários achados assim, ela foi encontrada morta no Rio das Piranhas, ela foi não sei o que, é aquela menina lá. Então, era quase impossível acreditar que eu estaria viva. Se não fosse assim, Deus e aquela pessoa que acredita assim, não, Deus está cuidando. Uma vez que um homem falou que a tua filha, foi uma mensagem no celular que ela estava morta e foi jogada dentro de um corvo que chamava Corvo das Piranhas. Foi uma mensagem no celular. Só que não foi, a gente não sabia de quem era essa mensagem. Só sei que foi isso. Aí, nessa noite, Deus permitiu eu sonhar, acordar e ver que eu tinha sonhado, e Ele falou, tá vendo? É isso daí que eu faço. Por quê? No sonho, vi uma pessoa e falava, tua filha está morta, tá? Aí ela está morta ali, ó.
naquele lugar. E nesse lugar, Deus falou assim, pode ir lá, pode ir. Mas ela está morta, Senhor. Eu falava, pode ir lá. Ele falava. E eu cheguei e tinha um monte de folhas. E ela levantou do meio das folhas e ficou em pé no meio dessa mata, nesse sonho. Só que esse sonho foi aquele sonho que você sabe que é real, que é muito, que é de Deus. Eu tinha um amigo que chamava Dudu. E ele me viu nessa favela, que se chama Jandaia, em Ribeirão Preto. E ele desceu de cadeira de roda e falou, Má, o que você está fazendo aqui? Sua mãe está te procurando, que nem doida. E aí eu conversei, não sei o quê, porque eu fiquei um pouco com a cabeça bem voada, sabe? Por muito tempo, bem assim, falava meio nada com nada. Enfim, ele foi pra minha casa, avisou minha mãe que eu estava lá nesse lugar e minha mãe foi lá. O dia que minha mãe chegou lá na favela, eu só consegui olhar pra ela, eu dei risada, porque não dá pra te falar o porquê, mas minha cabeça, eu dei risada e depois eu comecei a chorar. E ficou eu e minha mãe chorando. E aí minha mãe me levava pra casa, e eu ficava em casa um tempo, e eu voltava pra favela e ficava uns dias, minha mãe ou meu pai ia me buscar. Nisso tem o meu marido de hoje, que antes de eu sair de Terra Roxa, eu namorava ele. Quando eu fui para Ribeirão, ele foi para Ribeirão trabalhar com meu pai, para nós continuarmos namorando. Lá eu larguei dele. E ao retornar para minha casa, eu pedi para meu pai ir atrás dele e nós voltamos a namorar. Ele sabia de toda a minha trajetória, desde da clínica que eu fui internada e tal, ele sabia que eu tinha desaparecido, que eu estava envolvida com droga de novo. E ele e o meu pai eram únicos que acreditavam que eu estava viva. Eles acreditavam, tinha fé, porque muita gente achava que eu tinha morrido. A família, os amigos, todos acharam que eu tinha morrido, né? E eles acreditavam que eu estava viva. A mãe e meu pai, depois que aconteceu de eu voltar para casa, eles, para mim não ficar na rua, sujeito a perigo, né, das coisas, eles compravam a droga para mim. Eles compravam 2, 3 pedras de crack. E eu ficava no meu quarto usando e eles na sala orando. E aquilo lá eu ficava a noite inteira. Eu fiquei muito magra. Quando meu pai e minha mãe me achou, eu tinha 27 quilos. Muito magra, bem magra. Eu era puro osso, sim, eu sentava, o meu glúteo doía porque no meu cóccix tinha aqueles ossinhos, eu tinha tiques no rosto, né? Nesse vai e vem, o Marco chegou com um exame de gravidez pra mim. E eu dei risada, eu fiz o exame de gravidez, deu 2 pauzinhos. Minha mãe começou a chorar do nada, eu ri porque eu não acreditava que eu estava grávida. Isso aí é balela. Até que um dia o Marcos me levou no hospital. E aconteceu lá uma situação, ele conversou com a enfermeira, minha situação, porque todo mundo que olhava pra mim via que ali era uma pessoa usuária de droga, pelo meu perfil. E essa enfermeira, do nada, me levou para um quartinho e falou assim, vem aqui, rapidinho, aqui, vai que eu vou fazer um negócio que eu não posso, mas eu quero fazer. E ela me pôs numa maca, passou um gelzinho na minha barriga, eu magrinha. E aquele dia eu escutei o coração do Victor, que é o meu filho. Eu vi tudo. E eu comecei a rir, a chorar, eu não entendia as minhas emoções, sabe? Sobretudo, eu não entendia muito. E ali eu vi que eu realmente estava gerando uma criança, que pra mim era aquilo, eu realmente estou gerando uma criança. E eu cheguei em casa, pasma, e depois daquele dia eu nunca mais usei o crack. E não foi por força minha, porque eu não tinha nenhuma força, nada. Eu tinha a vontade de falar, Deus, faz o Senhor, porque eu não tenho força, mas eu tenho a vontade, porque essa criança ela não pode nascer doente. Essa criança não tem nada a ver com os meus erros, não tem nada a ver com o que eu me tornei. Então, guarda ela. E eu comecei a fumar maconha. Eu acho que os 2 primeiros meses eu fumava muito pouco, porque eu não gostava da maconha. Só que a maconha ela era uma coisa que me
me tirava de toda aquela abstinência. Eu dormia. E um certo dia eu estava lá na minha avó Maria, com um negocinho de maconha que eu não sabia nem bolar, que eu tinha que pedir para alguém arrumar para mim, fazer um cigarrinho, sabe? E eu tava lá na minha avó, quase o horário de eu dar um traguinho, e isso foi um mês, assim. Eu descobri esse mês, o primeiro mês isso aconteceu. E aí, de repente, eu recebo uma ligação do meu pai. Eu tava aguardando ele e o Marco pra vir de Ribeirão, eu e minha mãe na minha avó, em Terra Roxa. E meu pai me ligou, falando todo enrolado que ele tinha sofrido um acidente, ele e o Marco de moto. E quando eu ouvi meu pai, na hora me veio um baco. Meu pai não soube falar muito, eu só lembro do meu pai falando assim: eu não tô vendo o Marco. A gente caiu de moto e eu não tô achando o Marco. Aquilo lá me veio um baque assim no meu coração, que eu fui pro banheiro da minha avó Maria, eu ajoelhei lá e falei assim: Deus, salva o pai do meu filho, não deixa o inimigo levar ele. A partir de hoje eu nunca mais vou precisar dessa maconha para mim ficar tranquilo. Mas salva o pai do Vitor. Não deixa o inimigo ceifar a vida dele. Porque na minha cabeça meu pai estava bem. Mas ali foi uma visão que eu tive que o inimigo queria tirar ele. Queria matar ele. Então, e ali eu orei. E aí eu joguei essa droga fora. O Marco, ele voou não sei quantos metros por cima do meu pai num acidente de moto. E ele só teve uns ralão nas pernas. E o meu pai ficou na cadeira de roda porque ele sofreu mais. Mas o Marco só aconteceu isso com ele. Era tanta coisa. Eu estava saindo da droga com uma criança, virando mulher, casada. Meu pai é alcoólatra, então era muita coisa para mim naquele momento. Só que Deus foi me capacitando. Parar de usar droga, parar de um vício, não é você. É um agir maior que vem de cima, porque a gente não consegue. A gente não consegue. O que eu percebo, assim que eu percebi ao decorrer da minha vida, é a vontade. Você não precisa ter a força, porque Deus vem com a força. Tem situações que a gente tem força, que Deus dá a situação porque nós temos força de executar aquilo. Mas tem coisa que não dá. E isso era uma das coisas. Mas eu tive a vontade que eu queria que aquela criança viesse bem. Eu queria ficar bem, eu queria que minha família não sofresse mais. Só que eu fumava cigarro, tinha um cigarro também. E eu fui passando pelas provas, pela abstinência, tal. E só que eu nunca saía sozinha. E um dia, quase perto de ter o meu filho, eu saí sozinha. Não lembro se foi pro hospital fazer o pré-natal, eu não lembro, não tinha ninguém para me levar, eu fui de ônibus. E ao retornar, tinha uma valeta assim, que era para passar de uma pista para outra onde a gente morava. Aquelas valetinhas assim que passa água. E eu passando por ali, andando. De repente eu olhei pro chão, tinha uma pedra de crack, um cachimbo e um fósforo. E eu fui devagarzinho, olhei, passei. Dei uns 5 passos, eu falei assim: não é possível. Eu voltei, eu olhei aquilo pra mim ver se eu não tava delirando. Não é possível. E eu olhei e realmente tava ali. E eu fiquei olhando e falei assim: você nunca mais vai tocar na minha vida, Satanás. Você não me pega mais. E naquele momento eu virei e eu comecei a rir. Eu vi que ali Deus me deu força para mostrar que Ele só faz o impossível. Mas naquele momento Deus tinha me dado força para falar assim: não, agora nunca mais. Agora eu tenho força para sair da minha casa, porque Deus me capacitou, e dizer não às drogas. E naquele momento Deus mostrou para mim toda a força dele, que eu não era capaz de nada, só que Ele foi me capacitando dia após dia, para mim poder chegar um dia. Eu acho que naquele momento Deus falou assim: filha, você está pronta, agora vai lá e faz o seu.
agora é a sua vez. Eu te aprontei para isso. Vai lá e me orgulha. Aí meu filho nasceu, o dia que meu filho nasceu, eu nunca mais fumei cigarro. Fumei o cigarro aos 9 meses, mas o dia que ele nasceu, eu falei assim, não, nunca mais vou fumar cigarro. E aí eu nunca mais fumei cigarro. E tem muitas histórias aí na minha vida, do começo, meio e fim, cheio de milagres, misericórdia e muito amor de Deus. Eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido, mas me